meu personagem no Carandiru. E aí começamos a desenvolver uma história ali e tal, não sei o quê. Mas eu também era um ator que vinha da TV Globo, que era tido como galã, então, né, já tinha um olhar meio assim, o que esse coxinha tá fazendo aqui, qual que Opa, qual que é, não sei o que. E eu ali, concentrado, focado ali, pô, fazendo o meu, tentando buscar. E aí passou essa oficina e chegou o dia de viver as cenas, né? Pegaram uma cena e aí o Gero Camilo já tinha sido escolhido, inclusive. E aí o diretor veio para ver. Tinham, sei lá, umas 10 pessoas assim para fazer o teste da Lady Di. E aí a gente foi fazendo. Cada hora um ia ali com o Gero e fazia a ceninha. E aí eu fui lá e fiz do meu jeito, assim, que eu achava... que eu tinha entendido é que o mais importante era a alma feminina. Né? Quando eu conversei com essas pessoas, a gente está falando de 10, sei lá quanto, 20 anos. Ninguém estava discutindo o que a gente discute hoje. A gente não estava falando de gênero, a gente não estava falando de nada disso. Era um outro mundo, um outro momento. Mas eu conversei com uma transexual aqui em São Paulo. Eu falei, como que é? Aí ela me falou, é tão difícil me sentir uma mulher presa dentro de um corpo de um homem. Eu me sinto que eu nasci no corpo errado. E aquilo foi muito... tocante para mim, eu fiquei com aquilo e foi exatamente o que ficou em mim, né? Porque a gente pesquisa, né? E ali na hora eu fui numa sensibilidade feminina, como se fosse uma mulher mesmo, independente do corpo que eu tinha. E foi exatamente o que atraiu o diretor. O diretor falou assim, adorei isso. E aí eu lembro quando a gente foi fazer, por exemplo, o teste de figurino, o vestido de noiva tinha manga cortada. E aí a figurinista falou, não, mas o braço dele é musculoso. E aí o Hector falou, é um corpo de um homem. Eu estou interessado no que está dentro dela. Né? Aqui em quem é essa pessoa, não é o corpo. Caralho. Então, cara, foi um processo... Foi muito intenso. Foi o maior desafio que eu tive naquele pedaço ali da minha carreira, né, que eu tinha feito o Bicho de Sete Cabeças, fiz o Abril Despedaçado, depois fiz o Carandiru. E foi um turning point ali de novo. Esse trabalho, a gente foi parar no Festival de Cannes. É muito foda. E fizemos competição. O Festival de Cannes pro cinema é o topo. É o lugar que... É na França, né? É na França, em Cannes. Mas é um festival muito glamouroso, muito respeitado. E o Carandiru foi para lá em competição. E foi a primeira vez que eu estive nesse festival e a gente, lá e, ganhei um prêmio nesse festival com esse personagem de ator revelação. E quando eu voltei dessa experiência toda, o filme foi lançado e fez um barulho gigantesco, eu senti um olhar diferente das outras, do meio. Mas não rolou, isso que eu ia perguntar, rolou também um lance de um olhar de preconceito com você, por ter feito uma personagem assim? O que rolou foi que provavelmente o público mais feminino, que estava acostumado a me ver como galã na televisão, não conseguiu digerir, não conseguiu lidar com essa situação. Eles iam embora do cinema. Isso que eu ia falar, teve rolou. pessoas que deixaram na sua cena de casamento, né? Isso rolou, eu vi, inclusive. Cara, imagina a sua tristeza, né? Eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo. E, claro, eu entendi. Falei, elas não conseguem lidar com essa situação. Então foram mulheres que deixaram... Não sei se foram só mulheres, mas era um grupo, porque me falaram que estava rolando. Aí eu falei, eu vou no cinema. E eu fiquei atrás, agachadinho, assim. E aí ninguém sabia que você tava? Não, eu entrei, já tinha começado a sessão. E eu vim e fiquei lá atrás, assim, olhando. E era na cena do casamento, na hora do beijo. Quando rolava o beijo, e a pessoa levantava e ia embora. Que isso, mano. Eu vi isso acontecer. Ô, Rodrigo, mas esse seu personagem, ela, tipo... Já tinha todo esse tamanho, já tinha essa cena antes ou foi construindo ali... Já era pra acontecer tudo isso com esse personagem? Não, ele já... O que você vê na tela já estava no roteiro. Uhum. O que a gente trabalha, né, em cada cena, a gente vai construindo, vai encontrando a verdade da cena, a forma de fazer. Às vezes a cena, enfim, tá escrita de uma forma e a gente... Vamos começar do fim? Vamos, de repente... Então...
todo o trabalho, quando a gente chega no set, a gente olha pro cenário, né? A gente sentou aqui na mesa, como é que a gente pode usar esse cenário? Eu vou estar sentado aqui, eu vou estar ali, aí vai se construindo o trabalho de criação, que é um trabalho de colaboração de todas as pessoas, dos atores, do diretor de arte que veio e fala assim, pô, isso aqui tá atrapalhando, move esse abajur pra cá. Aí vem o figurinista e fala assim, não precisa botar o casaco, tira o casaco. Vamos ficar sem o casaco. Aí vem o diretor de imagem, né, o câmera, e fala assim, acho que eu vou botar a câmera mais baixa aqui. Você vai sentar aí? Acho que vou. Então vamos botar aqui, a câmera vai ficar legal. Ah, joga a luz ali. E aí a gente vai inventando. Então o trabalho que você vê na tela é o resultado de toda essa equipe trabalhando junto. E o guia é o que estava no roteiro, é o que está no papel. Mas o que você vê é muito mais do que só o que está ali. Você chegou a trombar o Sabotagem? Trombei, cara. 2 vezes. O Sabotagem deu palestra lá pra gente. Foi lá conversar com a gente no Carandiru. Qual a importância de ter o Sabotagem? Porra, toda, mano. Porra, o Sabotagem era a alma desse filme. Ele, inclusive, ele foi o testemunho. Ele chegou ali pra gente. Nunca me esqueço. Nós filmamos no Carandiru desativado, num pavilhão desativado. Lá dentro. E eu me lembro de... Você escutava tudo, tava ali. Os outros pavilhões. Do teu lado. Do lado. E eu ficava ali fora andando e era uma... Cara, uma energia, pesada, né? Pô, uma vibe ali. E aí o Sabotagem veio 2 vezes conversar com a gente. E ele veio, conversou, falou pra caramba. Falando. E a gente, todos os atores, tipo um... Ele tinha esse poder, né? Da oratória. Porra, cara, assim, né? chegava e não parava. E falando. E aí fazia umas rimas e depois falava e conversava e perguntava e a gente, e os atores todos, né? Ele veio conversar com os atores. E a gente ali, cara, só absorvendo, só aprendendo ali, aquele profeta, aquele cara ali. Porra, uma figura fortíssima, cara. Inesquecível. Eu aqui, ó, sem fechar o olho, eu vejo o cabelo dele, ele falando, eu vejo aquela figura, aquela presença, aquela força que ele tinha e foi